sair do papel de mãe e mulher e esposa para o papel de ex e mãe do filho dele, né? Gente, para quem não sabe ainda, toda segunda-feira aqui no perfil a gente tem o nosso encontro de leoas, onde eu passo conhecimento aí para você superar o fim de um relacionamento, superar o término. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Andressa Carazo e hoje a gente está com a Natália, minha amiga querida psicóloga, falando sobre esse tema. Natália, se apresenta aí para as leoas, já fala um pouquinho aí do teu trabalho para as meninas. Sim, muito prazer, meu nome é Natália Andrade, sou psicóloga clínica, hoje eu tenho um método de autorrealização para mães, eu faço atendimento em mentoria materna, atendo também em terapia, o público no geral também, mas que brilha meus olhos é a maternidade, né? E a questão que a gente vai entrar hoje, né? Como equilibrar todos os nossos papéis de mulher. Exatamente. Gente, é uma coisa que eu vejo muito aqui no perfil, né? Principalmente quando a gente fala sobre términos de relacionamento, como isso é desconfortável para essa mulher conseguir digerir tudo que está acontecendo, superar essa dor, esse momento muitas vezes de frustração, muitas vezes quando vem um término conturbado, né, com dificuldades muitas vezes para aceitar o simples fato de internalizar essa dor e principalmente digerir essas emoções para que isso acabe não respingando, né, nesse filho, né, o quão isso é difícil, porque principalmente quando ocorre uma ruptura que ninguém espera, né? Muito menos a criança espera, né? Então hoje a gente trouxe esse tema para vocês e eu acho que um ponto importante, né, Nath, para deixar claro para todas que estão aqui nos assistindo hoje, né? Para as mães, para as rainhas, para as leoas também que estão passando por esse processo, é que é uma transição, né? Então antes essa mulher, ela estava posicionada num contexto familiar, né, Nath? Onde ela tinha o papel de mulher, como seu papel fundamental, seguido de um papel de esposa e de um papel de mãe. E ela entra nesse cenário, muitas vezes, sem conseguir se colocar nesse contexto familiar, sem conseguir entender qual que é o papel dela nesse momento, né, Nath? Exatamente. É porque a gente não entra num relacionamento imaginando o término dele, né, Dessa? Então, esse término, principalmente assim, de quando envolve filhos, né? O casamento em si, né? Ele pega a família inteira, né? A estrutura familiar de surpresa. Então, é um novo papel que a mulher vai criar ali do zero, né? Poxa, agora eu sou ex dele. E muitas vezes esse término, ele não é resolvido num diálogo, numa conversa simples, objetiva. Normalmente tem um motivo um pouco grave, né, conflituoso. Tem alguns casos, claro, que a família consegue resolver conversando, mas é a minoria. A grande maioria das vezes tem algum motivo, né, que magoa tanto a mulher, ou pode magoar também o homem. E isso pode abalar o equilíbrio, né, dessa família. E muitas vezes a mulher, ela precisa de ajuda. Ela precisa... ela recorre, né, a algumas ajudas para lidar com esse momento. Seja com alguém de confiança, uma amiga, a terapia. E é importante que essa mulher peça ajuda, porque não é fácil, né? Existem alguns términos que abalam mesmo, porque pegam a mulher de surpresa, né? E às vezes ela não sabe nem como compreender os próprios sentimentos, né? E acaba não conseguindo conversar com os filhos também nessa situação. E os filhos também estão os filhos sentem, independente da idade, né? A criança, ela sente. Então, às vezes a mulher se pega, né? Perdida, magoada, decepcionada, muitas vezes, né? Com esse término. E às vezes, né, nessa situação, né? Não sabe como agir. Como conversar com meu filho, como não levar, de repente, uma mágoa, uma raiva, um sentimento ruim que eu tenho com esse término, ou pelo meu ex, né, para o meu filho, para não abalar também esse relacionamento. Fato, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante também, né,
que às vezes o que acontece? Quando esses relacionamentos eles estão muito desgastados, né, com o tempo, e muitas vezes essa mulher, né, esse papel fundamental que ela cumpre, ela se perde até mesmo da individualidade. Então, às vezes, ela não consegue nem se encaixar no contexto, mas além dela não conseguir digerir a situação, ela se perde de si, né? Se perde da sua conexão própria, né? E o quanto isso é difícil quando a gente está distante da nossa essência, dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, como é desafiador se reconstruir emocionalmente se a gente nem se conecta mais com o que a gente acredita, né? Com o nosso propósito, com a nossa essência como mulher, com a nossa individualidade, né? E é o que muitas vezes muitas mulheres sentem, né? Elas até tentam se fortalecer, mas sozinhas elas não conseguem, porque elas, em algum momento dessa trajetória, desse casamento, né, dessa relação, elas se perderam de si. E o outro ponto, né, que eu acho muito importante, que é fundamental, eu acho que também no teu trabalho, né, amiga, no sentido assim dessa pessoa, dessa mãe, muitas vezes, quando vai com esse emocional abalado, né, respinga muito o fato dela não aceitar o fim desse relacionamento. É o que eu vejo muitas vezes aqui com as minhas seguidoras também, quantas e quantas carregam essa sombra, né, desse fim de relacionamento e não conseguem aceitar. Parece que é um movimento, eu acredito, né, não sei você, mas provavelmente sim, que é o primeiro passo para ela começar a internalizar esse processo, porque se ela não aceita o que de fato está acontecendo, como é que ela vai caminhar para um processo de cura, né? Exatamente. E esse processo, né, ele acontece, né, e normalmente começa por aí, é quando a gente se perde, né? Ocorreu ali um término, me sinto perdida, sem saber como agir, como me portar, como me posicionar naquele momento, e aí, né, existem dois caminhos, né? Um caminho, né, onde ocorre dor, onde ocorrem brigas, é o caminho onde eu simplesmente vou deixando acontecer, né? E é o caminho mais fácil, né? Oi? É o caminho, muitas vezes, que num ponto de vista é o mais fácil para ela, é acumular esse sentimento de raiva, de negação, de egoísmo, de ressentimento, né? Esse ódio interno é muito mais fácil, são as nossas emoções principais, as primeiras que surgem, né, quando acontece algo fora do nosso controle, né? Exatamente. É agir pelas emoções, né? Agora, quando a mulher ela consegue pedir ajuda, né, ter de repente alguém de confiança, alguém que consegue orientar ela de uma forma mais consciente, ou de repente inicia um processo de terapia, seja para família, para casal, ou conversa com um profissional, de repente, enfim, um terapeuta, né? Quando ela tem algum apoio, ela consegue ser guiada nesse momento. E a maioria das mulheres hoje procuram algum tipo de ajuda, né? Um livro de autoajuda, procuram porque literalmente não sabem como agir, né? Porque a gente acaba depositando todas as nossas fichas naquele relacionamento, naquele casamento, e muitas vezes alguma coisa acontece, a gente se frustra e a gente não sabe como lidar com essa frustração. E a gente tem ressentimento, tem raiva, tem ódio, e a gente não quer passar isso, né? Quando envolve as crianças, a gente não quer passar isso para as nossas crianças. Mas às vezes a gente acaba passando, né? E é aí onde entra o perigo, né? Da gente acaba passando, e muitas vezes algumas mães falam, mas eu não queria passar isso pro meu filho, mas ele acaba percebendo a forma como eu falo. Ou, enfim, existem também algumas mães que preferem, né, manter uma certa distância, né, no começo, onde tudo tá, às vezes, né, ali acontecendo ainda, elas não sabem como agir. Exato, e a criança fica ali, né, muitas vezes perdida nessa situação toda, né, é aí onde está o perigo, né, por isso que precisa, sim, da conversa, do diálogo, né? E o que a gente ganha em conversar, em tentar encontrar assim, um caminho, uma direção, um posicionamento mais assertivo nessa situação de término? A gente ganha, né, mais saúde mental, claro, pra gente, e também para o nosso filho, né? Nosso filho é nosso projeto de vida. O que a gente investe, né, no nosso filho hoje
é o reflexo, é como o nosso filho vai se comportar amanhã, né? E isso acaba vindo pra gente também. Então, por isso que é importante ter esse diálogo, essa conversa. Claro, se tiver oportunidade, de repente a criança ela é muito pequena, ela ainda não entende, mas sempre tem a mãe tem um manejo, né? Uma forma de explicar. E aí é tentar não levar tanto as suas dores, né? Para o filho, é claro, dependendo da idade, o filho vai compreender essa mãe. Né, mãe, você pode conversar comigo e tudo mais, e a gente pode compreender ali a situação, né? Dependendo, são N situações. Mas tentar, né? Conversar de acordo com o que a sua criança vai entender. Né? Trazer alguma informação para ele também compreender, não se sentir ali perdido, né? Sozinho nessa situação também. Com certeza. Porque, de fato, né, Natália, a gente sabe que nós, como profissionais e trabalhando com a nossa área do autoconhecimento, né, hoje a gente tem consciência, né, de que muitas das bagagens, né, mais profundas, elas se internalizam na infância, né, no primeiro momento, né, e qualquer interpretação, por mais que essa mãe, ela tenha uma postura assertiva, tudo isso vai ser registrado, né? Então, quanto mais ela tiver consciência da emoção dela, do que ela tá passando e transpor isso pro filho, ele vai ter consciência desde o início do que tá acontecendo, né? Muitas vezes a gente tem mães e exemplos de mães, né, que trazem uma positividade tóxica, muitas vezes, que não sabem lidar de fato com o que tá acontecendo nesse fim de relacionamento. E aí, o que acontece? Ela mostra muitas vezes pro filho que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas a criança, ela já internaliza isso, ela consegue perceber. A gente, né, vai desenvolvendo as nossas emoções e captando isso no nosso inconsciente desde o momento que a gente nasce, né? Então, isso é muito importante ter essa clareza de transpor isso para a criança. Eu acho que é uma dúvida, pelo menos, acredito que é uma dúvida das rainhas e das leoas também, né? Como falar isso para a criança, né? Tem algum momento específico? Tem que deixar a poeira baixar? Como é que essa mãe pode se comportar para que ela não seja tendenciosa? Eu acho que é esse o ponto. De não puxar as dores dela e pintar esse pai como um monstro, que nos olhos dela muitas vezes é o que ela está sentindo, essa raiva, essa ira, mas também ao mesmo tempo não se vitimizar no processo demais. Como é que ela pode fazer isso? Acho que o primeiro passo, Andressa, é o caminho do autoconhecimento, né? Essa mãe, essa ex-esposa, enfim, essa mulher, se observar, né? Se auto-observar. Poxa, o que eu tô sentindo agora, né? É compreender seus sentimentos. Nossa, não, esse término me machucou, ou eu sinto que essa situação foi injusta pro meu lado. É compreender o que ela tá sentindo, né? Injustiça, ódio, raiva, medo, de repente, do novo, né? Do novo em si, né? Do novo desafio também, muitas vezes, de criar, às vezes, o filho também sozinha. Porque quando ocorre em términos de casamento, isso pega, né? Pega muitas mães, pega muitas mulheres. Poxa, não queria criar meu filho sozinha, né? Existe esse pensamento. Claro, existe ali uma parcela também de pais que continuam ajudando e tudo mais na educação, acompanham, não abandonam o filho. Mas no dia a dia, né, a gente que é mãe sabe o que o bicho pega, sabe? A porção de tarefas, né, que a dedicação, o cuidado, a atenção que a gente tem com os nossos filhos. E levar tudo isso sozinha é realmente um desafio. E existe esse medo, né? E o medo, ele é normal. O medo é um sentimento que a gente tem, é um sentimento, muitas vezes, de proteção, né? Então, a gente quer se proteger de alguma forma e a gente fica perdida. Então, por isso que é importante essa mulher ter a oportunidade de se reconhecer, né, solteira, né? Agora, vou atrás, né, do meu autocuidado, cuidar da minha mulher interior,
observar, e aí começa, o primeiro passo é o autoconhecimento. O que eu tô sentindo? Como que eu trabalho isso? É possível ressignificar, aplicar o perdão, perdoar esse meu ex pelo que aconteceu? Ou se libertar do lugar de dar o perdão, né? Porque isso também é libertador. Muitas vezes, por exemplo, a gente não consegue explicar um término, né? O outro sentiu vontade, ou se afastou, ou foi ficando frio. A gente não sabe, né, o que esperar do outro, né? Então, não é assim, buscar a resposta, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que ele me frustrou? Não, é tentar entender o que se remete a ela, né? Então, por isso que o autoconhecimento, ele traz esse poder de volta para essa mulher. Então, entender os seus sentimentos, e aí dessa forma, a mulher consegue controlar o comportamento dela. Então, por exemplo, eu vou conversar com meu filho, tô com raiva, tô decepcionada com meu ex, mas como eu tento não levar isso pro meu filho, né? É claro, talvez, como você falou, a criança percebe, né? Você entrou até no tema da positividade tóxica, né? Tá tudo bem, não, tá tudo bem. A criança percebe que não tá tudo bem. Que o pai se afastou, que o pai não tá mais em casa, ou enfim. Então é importante que tenha, assim, uma conversa. Hoje a minha filha, ela tem 1 ano, né? Se ocorresse essa situação, né, no meu relacionamento, poxa, como eu falaria com uma criança de 1 ano? Né? Talvez não existisse ali um diálogo, mas, né, e sim, assim, se aplicando a mim, né, algumas frases, né, por exemplo, amanhã você vai ver o papai, né, e aí, de repente, se a criança já conversa, tem ali uma certa idade que já entende, né, explicar, olha, papai, né, ele precisou, e a mamãe também precisou, né, que ocorresse essa mudança de casa, né, trazer ali alguma conversa, dependendo, se já for adolescente, ainda aí que exige mesmo uma conversa, porque o adolescente, ele já traz também a opinião dele, né, é claro, tem muitas mulheres que têm medo de levar um sentimento ruim, né, pro filho, e o filho levar isso pro seu pai, né, começar de repente a tratar mal o pai, ou odiar o pai, não é isso que muitas vezes, né, a mulher deseja, né? E aí, como mediar essa situação? É explicar, né, com bastante diálogo assertivo, olho no olho. Eu não tô legal, né, aconteceu tal e tal coisa, mas é um sentimento meu, né? É o papel que ele tem de pai, esse papel não muda, ele vai continuar sendo seu pai, né? Ao momento que você desejar conversar com ele, visitar ele, ou quiser sair com ele, isso parte também de você, né? Eu lembro que os meus pais, quando eles se separaram, eu tinha 15 anos. E a minha mãe teve essa conversa comigo, né? A gente sentou, ela falou, olha, você sabe que a gente não tá muito bem, né? No dia a dia. E a gente conversou, a gente decidiu se separar, né? O que você acha disso? Você concorda com isso? E eu lembro de ter respondido a minha mãe, né, com bastante sinceridade, né? De que eu não precisava concordar, era a vida emocional dela, né? E que eu respeitava, né, o caminho que eles estavam seguindo, que eu queria ver eles felizes. E normalmente é o que a criança, pode ser que a criança nem fale isso, mas é o que ela precisa. Exato. É o que ela precisa, né? Que ocorra essa conversa, sim, mas que os pais estejam felizes, independente se eles estão morando junto ou se eles se separaram, né? A criança, ela precisa de presença, ela precisa viver num ambiente saudável, onde ela possa se desenvolver, né, de uma forma saudável. E aí, essa não conversa ou esse conflito, né, isso tudo afeta neurologicamente falando no desenvolvimento da criança. Se a mãe não conversa, se a mãe não fala sobre isso, a criança vai internalizando isso. E a nossa criança, ela se espelha na gente, né? Ela segue muito mais o nosso comportamento do que o nosso conselho.
Então, a gente conversar, muitas vezes a gente pode estar até despedaçada, mas a gente trocar uma palavra ou outra, isso já significa muito para a criança, na cabecinha da criança, né? Então, a gente acaba evitando uma dor de cabeça futura, que é um filho, de repente, com um diagnóstico de ansiedade, de depressão. E até mesmo, né, Nath, nesse contexto de relacionamentos conturbados, né, como você falou agora, essa questão de fazer essa criança enxergar que é possível fazer isso, que isso também significa algo saudável de forma geral, né, para o contexto familiar, já faz também com que ela vá começar internalizando de que os relacionamentos, eles não precisam ser um contexto de briga, de problema, de desgaste, porque existem muitas mulheres, às vezes, que têm esse sentimento, né, de receio, esses medos até que você levantou, de como seguir sozinha, né, é melhor ficar do jeito que tá, do que tomar um próximo passo, mas essas mães, né, elas têm que ter essa consciência de que, essas mães e mulheres, né, ter consciência dessa autorresponsabilidade, de que tudo que eu estou vivendo, meu filho vai absorver, vai adquirir, e muitas vezes acaba no futuro, né, tendo reflexos também na vida amorosa dessas próprias crianças que cresceram num ambiente desgastado, num ambiente conflituoso, e aí hoje a gente traz para a realidade muitas pessoas que, como se o ciclo se repetisse, né, o que a minha mãe viveu, eu estou vivendo de novo, né, e por que que isso acontece? Porque, de fato, essa criança, ela absorveu o que aquela mãe estava sofrendo, ela se conectou com aquela emoção, com aquela dor, que muitas vezes não foi explicada, não foi conversada, não foi mostrada de uma forma neutra, que eu acho que é um ponto importante, né? Que independente de o pai ou a mãe estarem juntos ou separados, o amor de mãe e de pai se mantém para aquele filho, né? Para um bem comum da família, né? E o reflexo disso é essa criança, muitas vezes, ingressar numa vida adulta e praticamente a vida girar e ela sentar muitas vezes nessa cadeira dessa mãe que sofreu, desse pai que sofreu, né? Exatamente. Exatamente. É mais ou menos aquilo, né? A minha mãe suportou, eu também consigo. Não de forma consciente, tá? Porque muitas vezes isso, infelizmente, fica armazenado no nosso inconsciente, né? A gente que trabalha, né, com atendimento, com terapia, a gente vê, né, a gente observa isso, né, com muita frequência. Quando a gente consegue acessar a história daquela família, né, porque a gente entende como, é claro, tem os dois caminhos, né, sempre, nunca a gente pode generalizar. Mas existe o caminho onde a gente acaba, às vezes, suportando alguns relacionamentos, porque a gente viu nosso pai suportar, ou a gente viu nossa mãe suportar, alguns relacionamentos que já não estão agregando, né? Não estão mais fazendo bem, não estão mais fazendo sentido pra gente, e a gente vai levando, ou o contrário, a gente evita algum tipo de relacionamento, ou não consegue se entregar, né? Entregar o nosso melhor pro outro num relacionamento a dois, porque aquele relacionamento ruim que nossos pais viveram traumatizaram a gente, né? Então, por isso que é muito importante que ocorra, assim, a terapia, sabe? Que essa mulher, ela se abra pro novo, né? Porque o novo não necessariamente vai ser ruim. Ele pode surpreender a gente, né? É claro, no começo é muito difícil, tudo é adaptação, né? É uma questão de adaptação. Pra gente também se relacionar, ocorreu uma adaptação, né? Ocorreu ali algumas conversas, né? O relacionamento em si, um namoro, né? Um noivado, até de fato ocorrer ali vamos morar junto, ou vamos casar, enfim. Então, a gente também tudo um processo, a gente vai se adaptando. E se ver, né, como né, ex-esposa, mãe solteira, mãe solo, é assustador, né? É normal assustar, é normal que essa mulher sinta medo, porque são muitos desafios,
né? Mas é também se dar um tempo para se entender, compreender o que está sentindo, os seus medos. Medo de quê? Né? É o medo do dia a dia? É o medo da parte, né? Às vezes, da presença, né? Da proteção, falta, né? ou da falta, né? É primeiro entender onde pega, né? Onde pega para você, onde está esse medo. E é por isso que é importante esse processo do autoconhecimento, né? Esse processo de auto se observar, se autoanalisar, se responder também, se dar força para este momento. É mais ou menos por aí. Dessa cura interior que a gente tanto fala, né, Natália? Dessa cura interior das nossas feridas que a gente vem carregando e principalmente para que a gente esteja numa versão curada desses fins de relacionamento para trazer para essa criança, para esse filho, um olhar diferente sobre o que está acontecendo, né? Sem aquele peso, sem aquela dor que a gente carrega, né, com os fins de relacionamento. E, gente, eu vou abrir aqui para as perguntinhas, tá? Esqueci de falar no início da live, mas se vocês tiverem perguntas aqui para mim, para a Natália, aproveitem, tá? Que a gente agora, na sequência, já vai iniciar esse processo de perguntas, né? Sim, por favor, participem. Quero muito sua opinião. E se também tiver algum caso na família, alguma situação que você já viveu, alguma superação, como você lidou com isso, compartilha, porque pode ajudar alguém. Exatamente. E veio uma pergunta que até antes eu queria fazer um gancho, mas eu acho bem relevante, né? Que é essa questão aqui de... o término de relacionamento foi muito ruim. E o reflexo disso, tá? Foi de uma seguidora que mandou hoje pela manhã na caixinha. O término foi muito ruim, porque ele não quer ter compromisso nem ficar com o filho, zero contato. Ou seja, é um caso de um ex-marido, né? Que depois do fim do relacionamento se afastou totalmente do contexto familiar, das suas responsabilidades, né? Do que cabe, né, de fato, ao papel de pai, né? Ele praticamente deletou o papel de ex-esposa e deletou junto, pelo que dá para entender aqui, o papel de pai também, né? E um ponto importante, eu acho, né, que vale a pena reforçar, é essa questão de você fazer a sua parte, o seu melhor, o seu papel, né? Muitas vezes a gente, como a Natália falou, né, a gente busca justificativas de entender os porquês, as razões de coisas que muitas vezes são injustificáveis, né? Que a pessoa ela toma as suas próprias atitudes de acordo com o que ela acredita, né? E trazer esse olhar de empatia para a tua relação com o filho, né? Sabendo que você está fazendo a sua parte. Como justificar isso para uma criança, Natália? Tem como fazer isso? Tem sim. Mas é um processo, né, complicado. Porque essa mulher ela já está sofrendo, né? Imagina, ela está sofrendo já com esse término, né? O término do castelinho que ela construiu, apostou as fichas naquele casamento, né? Tem um filho com aquele homem, né? E se vê nessa situação onde eles terminam e ainda ocorre esse afastamento, né? Bom, primeiro de tudo, eu aconselho, né, esse processo do autoconhecimento, esse processo de compreender suas emoções, né, os seus sentimentos, para conseguir responder, né, de forma consciente tudo que passa, né, na sua mente, conseguir se comportar de uma forma mais assertiva. Mas eu entendo que muitas vezes a dor fala mais alto, né, nesse momento. E aí, o que acontece? O filho, ele é muito importante para a mãe, né? Ele é muito importante. E a mãe se vê nessa situação onde o pai se afastou do filho, ou está desfazendo também do filho, porque pode acontecer também. Da mulher querer terminar e, de repente, são N casos, né? O homem não sabe também como lidar. Assim como a mulher sofre, o homem também sofre. Né? Independente se ele desejou esse término, se ele que terminou, ele também está sofrendo essa nova adaptação.
esse novo papel, né? E é muito difícil para a mulher esse processo de autoanálise, né? De autoobservação, de autoconhecimento, e olha que a gente é muito sentimental, né? Na maioria dos casos, a gente também é muito sentimento. Sentimento pra gente importa. Né? O homem, não generalizando, mas a grande maioria, eles acabam também tentando ir pela razão, mas eles também sentem. E muitas vezes tentam deixar o sentimento para depois. Depois eu resolvo, depois eu vejo o que eu faço. E aí onde ocorrem esses conflitos familiares. O homem não sabe como lidar, ele se afasta de todo mundo para, de repente, não sei, esperar a poeira baixar, ou tentar se reencontrar, ou tentar... E nisso ocorre essa perda, né, desse vínculo. Poxa, não seria o ideal, porque a criança sofre. Né? Mas como essa mãe agir nesse caso? Dependendo da idade do filho, também trocar algumas palavras. Onde ela sinta que pode. Num terreno onde ela sinta que ela pode pisar. Sabe? É claro, trazer alguma explicação para o filho de uma forma pincelada, de uma forma empática, né? Se colocando também no lugar do seu filho. É claro, como eu consigo aplicar empatia se eu estou magoada? Mas, poxa, o seu filho também está magoado. Né? Então, assim, tentar comunicar, né, essa separação da forma mais leve possível, sabe? Porque é difícil, né? Às vezes a gente se pega ali em cada situação na nossa vida que é desafiadora. Então, essa situação, ela é muito desafiadora, né? De um término de relacionamento, ainda quando envolve a estrutura de uma família. Né, filhos, quando envolve as expectativas que a gente tem, né? Então é complicado, mas se possível, né, ter algum acompanhamento profissional aí para ajudá-la também. Com certeza, e também internalizar, né, isso que você trouxe aqui para essa seguidora, para ela ter consciência disso também, o quanto isso é importante, né? Cada pessoa vai reagir de um término de relacionamento da forma que normalmente vai reagindo aos problemas da vida, né? Tem pessoas que se afastam, tem pessoas que demoram muito mais para digerir. A forma como nós mulheres enxergamos as coisas, ela é diferente do olhar masculino, a gente sabe, né? De todas essas questões. E dar tempo ao tempo, né? Não significa, claro que essa mãe, ela vai ter essa responsabilidade muito maior por ter ficado, né, com essa criança, mas olhar para uma perspectiva saudável e dizer, poxa, eu tenho consciência e maturidade para explicar para o meu filho que as coisas funcionam de formas diferentes, né, enfim, trazer essa consciência. E claro, né, precisa de autoconhecimento, gente. Se a gente sozinha, muitas vezes é muito desafiador. Sim. Gente, não estou conseguindo, preciso de ajuda. O que eu vou fazer, de fato, para mim conseguir trazer a minha melhor versão para o meu filho também diante disso, né? Sim. E tem mais uma perguntinha aqui que eu achei bem pertinente. O que a gente pode falar para essa mãe, para essa mulher, para essa rainha, né, Nath? Ele quer separar, mas continuar na mesma casa. E exige detalhes de tudo que eu faço com elas, provavelmente com as filhas, né? Eu acredito, né? Eu acredito muito nesse sentido, assim, de perceber, né? De trazer para essa mãe, né? Essa mulher que tá aqui, que trouxe isso, perceber até que ponto isso está sendo saudável para ela e para as crianças, né? Conseguir trazer essa maturidade desse olhar, se de fato você está num contexto familiar que proporcione, como a gente falou desde o início da live, né, essa questão de ter consciência de o que eu estou vivendo hoje, o que as minhas filhas estão absorvendo desse meio, né, o que vai acarretar no que depois disso que eu estou vivendo, né. Eu sempre falo, coloca no papel o que de fato está acontecendo e se faz sentido você tá aonde você está hoje, quais são as próximas portas que você pode
abrir, né, para mudar isso, né, Natália? Exatamente. E colocar no papel é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que a gente tem, porque é cientificamente comprovado, né? A gente coloca no papel, a gente consegue internalizar melhor, consegue, né, visualizar ali, né? Exatamente, uma história de um relacionamento. Será que isso tá ok pra mim? Porque existem algumas culturas familiares que tá ok continuar morando no mesmo teto. E eu conheço pessoas que continuaram morando no mesmo teto. E para eles ali, tava tudo bem. Eles chegaram num acordo. Né? Eles já tinham também, acho que mais de 30, 40 anos de casamento e decidiram continuar ali. Né? Cada um ali num lugar da casa. Enfim, é tudo questão de conversar. Mas se, por exemplo, né, se aplica a uma mulher que tem intenção de, no futuro, de repente, se relacionar com outra pessoa, né? É importante, né, que ocorra, né, assim, é claro, de acordo com o tempo deles, né, que cada um tenha o seu lar, né, separadamente. Que em algum momento vai gerar algum conflito ou uma confusão na cabeça dessas meninas, né? Poxa, como assim? Meus pais, eles não de repente não se gostam mais, ou eles até se gostam, mas eles não se relacionam, né? Eles não se relacionam afetivamente, né? E sexualmente, em algum momento elas vão entender isso. E por que estão juntos? Né? De repente porque é cômodo, ou porque tá no papel, né? Eles assinaram, ou de repente alguma crença religiosa, né? Então, pode gerar, né, esse conflito na mente dessas crianças. Mas, é claro, se a mãe conseguir encontrar uma razão e trouxer essa razão para essas crianças, ok, né? Mas, se não, se é só porque, poxa, ele quis assim, mas eu não queria que fosse, o que ela está ensinando, de fato, para as filhas, né? De repente, que precisa aceitar tudo, que só o homem decide, né? E essas filhas ficam em perigo. Como vai ser o futuro delas em um relacionamento, né? E quando elas começarem a se relacionar, o que elas vão aceitar, né? Então, assim, tudo precisa ser analisado, né, Dessa? Não tem como a gente generalizar. Ah, não, nesse caso precisa separar assim de casa. Não, cada caso é um caso, né? Cada indivíduo tem os seus motivos, a sua cultura, as suas crenças religiosas, e por isso precisa ouvir mais essa história. Mas, sim, precisa pesar, precisa ter algum acompanhamento psicológico, colocar mesmo, como você falou, no papel, se entender, chegar na melhor solução, agir com inteligência emocional, que é agir da melhor forma, sabe? Às vezes mesmo com um pouco de ferramentas que a gente tem. Exato, trazer consciência, né? Eu acho que a gente está num mundo tão no piloto automático que às vezes parar para analisar e perceber o que de fato está acontecendo, né? Cair em si na realidade, é isso que muitas vezes a gente precisa, né? A gente está tão ligado nessa frequência que a gente esquece de, poxa, vou desacelerar aqui, vou analisar de fato o que está acontecendo aqui. Né? A Mônica está compartilhando aqui com a gente, os pais são um espelho, as famílias têm que ter diálogo. É exatamente isso, Mônica, que a gente estava falando aqui, falou durante a live, né? Sim. Muito sobre isso. Exatamente, a criança, ela vai aprender com o nosso comportamento, muito mais do que com o nosso conselho. A gente pode passar a vida toda ensinando algo a respeito, né, sobre relacionamento, mas se a gente faz o contrário, né, a gente vai acabar ensinando a forma que a gente se comporta mesmo. Eles vão aprender, eles internalizam isso, né? E como? É porque eles querem? Não. Fica gravado mesmo lá no subconsciente, sabe? Então, por isso que é necessário tentar encontrar a melhor solução, sabe? De conversar, de compreender primeiramente os seus sentimentos. E muitas vezes a mulher, ela leva, né, essa
ela tem como que eu posso dizer? Ela assume normalmente essa postura, né? A grande maioria das minhas pacientes, das minhas amigas, normalmente a mulher tem isso em si, né? Esse instinto, né? De querer levar compreender a situação e trazer o melhor, né? A melhor forma de resolver aquilo. É que às vezes a gente fica limitada. De repente, algumas crenças limitantes, de repente, uma postura muito fechada por parte do esposo, por parte dos filhos também. Às vezes a criança também não sabe como responder, né? Mas uma palavrinha ou outra que a gente trocar para essas crianças já vai ajudar muito, muito para o futuro deles, para compreender todos esses sentimentos, sabe? E para não crescer numa bolha alienada de proteção, que de fato essa bolha que muitas vezes a gente projeta, que essa mãe muitas vezes projeta, de fato não protege nada, né? O arroz com feijão não falha, né, amiga? Sentar, conversar, dialogar, escolher as palavras certas, né? Não simplesmente fazer um filtro antes, né? Principalmente depois do fim do relacionamento. Faz um filtro, internalizar tudo que tá sentindo, né? Para daí digerir isso para essa criança de acordo com a idade, de acordo com as palavras que ela vai entender, para trazer essa consciência do que de fato está acontecendo. Exatamente. E vamos encerrar com mais uma perguntinha, amiga? O que você acha? Claro. Por favor, compartilha aí. Vamos lá, essa aqui é bem interessante. Sinto ciúmes, olha a carga de ciúmes aí, quando meus filhos vão com o pai. Isso é certo? Eu acho que essa questão de ciúmes vem muito também de uma determinada projeção que você fez da família que você queria estar vivendo e que você muitas vezes foi colocada para fora, praticamente isso, né? O que é esse ciúmes? Da onde tá vindo, né? Será que ele já... Outro ponto de análise, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui que cada cenário é um cenário, tá, gente? No meio dos questionamentos, né? Mas será que esse ciúme já existia antes? Ou ele veio depois desse fim desse relacionamento, né? Porque muitas vezes essa mulher tá presa, né, numa projeção que ela construiu na mente dela, né? Um castelinho que ela construiu daquela família perfeita, daquele relacionamento perfeito, da construção que ela projetou, né? Daquilo que ela queria viver. E quando essa história ela se desfaz, o que sobra? Né? Sobram as expectativas frustradas, sobram as ilusões, muitas vezes aí que começa a gerar esse sentimento de ciúmes, de muitas vezes, né, querer estar naquele cenário e não conseguir. Porque, de fato, essa projeção ela se encerrou, esse ciclo se encerrou e ela não está conseguindo internalizar esse momento. Isso. E aí, faz parte também do processo, né? É um processo, ele pode levar um dia, como ele pode levar 1 ano, 2 anos. É um processo, né? E que bom que ela sabe que ela sente ciúmes. É sinal que ela parou para se observar. É um começo, sabe, Dessa? Já é um começo. E assim, não é fácil a gente conseguir olhar para os nossos sentimentos e entender que às vezes o nosso mau humor ou de repente uma crítica, uma ofensa que a gente faz, um comentário ruim, de repente está disfarçado desses ciúmes. Tá por trás tem os ciúmes. E se ela sabe que ela tem os ciúmes, ela vai conseguir praticar o controle dessa situação. Né? Ela vai conseguir controlar a situação. Não, peraí, eu tenho ciúmes. O que eu faço com esses ciúmes? Né? Como que eu vou agir? De repente, se antes eu, por exemplo, criticava onde eles iam, ou falava que não ia ser legal, desejava algo ruim, não, poxa, eu sei que é um sentimento meu, né? É algo particular meu. Então, tentar ser o mais neutra possível que se refere na relação do pai e do filho. É uma relação também que sem ela tá se criando também num novo processo. Um vínculo novo, né, que tá se formando, que é muito saudável para essa criança também, né? Exatamente.
dela digerir essas próprias sombras internas, né? Que a gente também tem isso, né? Olhar para si e, poxa, se eu tô sentindo isso, por quê, né? Se questionar, se observar, curar de fato isso. Exatamente. E é um processo que ele é importante, ele se faz necessário, né? E pensar da seguinte forma, né? Aquela porta, ela se fechou, e o que a gente faz? Eu vou escancarar aquela porta para tentar entrar, sabe? Eu vou para tentar sair daquela situação? Não, sabe? Não dá para forçar mais. Vai para a janela, olha lá na janela, de repente ali você consegue ver um novo caminho para você nessa situação, né? E para sua família, que ela continua sendo uma família, né? Mesmo sendo mãe solo, só ela e o filho, ou só ela e as filhas, independente da família que essa mulher tenha, ela continua sendo uma família. Não é uma família desestruturada porque ocorreu um divórcio, sabe? Então, uma quebra também de alguns padrões, né? E tudo isso gera um desconforto, porque é questão de se readaptar ao novo, né? E aí, nesse processo, é importante que essa mulher levante a mão, peça ajuda. Exato. Estamos aqui para isso, né, Natália? Cumprindo o nosso papel de ajudar tantas e tantas mulheres no fim do relacionamento, tantas mães a ter controle emocional, Sim. Né? Tudo isso. Nath, vamos encerrar a nossa live. Fala aí, né, sobre o seu convite especial que você tem para as leoas, para as rainhas. Sim, para todas as mulheres mães, eu te convido a participar da nossa jornada Mãe Realizada, tá? Essa jornada vai ocorrer no mês de novembro. São 3 aulas online e gratuitas. E quem quiser participar, vai lá no meu perfil, lá na minha bio, tem o link, entra lá, se inscreve. E lá eu vou trazer algumas informações sobre todos os nossos papéis, né? Não é só de mãe, mas sim de mulher, de profissional. E a gente precisa encontrar um equilíbrio e a nossa realização em todos os nossos papéis. Então, quem precisar, conta comigo aí nessa trajetória. Tá aí, nessa jornada maravilhosa que a Natália faz com as mulheres, mães, rainhas, né? E aqui, gente, também... E aqui, gente, também tá aqui no perfil do Mulheres Leoas, aqui no meu perfil, a gente tá encerrando, aliás, abri hoje as vagas da minha consultoria individual. Aprenda a superar o ex em 21 dias, né? Essa dor desse luto, desse fim de relacionamento que tá aí há 5 meses sendo arrastado, com reflexos no filho, na família, em si própria, tá? Tô com a agenda aberta de outubro, o link também tá ali no perfil da bio. Você, rainha, que ainda não me segue, mas que tá passando por um momento de superação de fim de relacionamento, já entra aqui em contato comigo pra gente iniciar esse processo. Tá bom, minhas lindezas? Gente, muito obrigada pela participação, pelas mensagens, pela sua atenção, pelo seu tempo. Andressa, muito obrigada pelo convite. Espero que eu tenha ajudado, contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, manda lá no direct, pergunta. Fiquem à vontade também. Com certeza, eu que agradeço, Natália, pela tua contribuição. Eu tenho certeza que muitas dessas mães que estão aqui já conseguiram enxergar muitas coisas, como direcionar a sua postura, uma postura assertiva, uma postura saudável. Agradeço muito pela tua colaboração e que venham os próximos collabs aí pra gente estar ajudando cada vez mais essas rainhas, essas leoas que estão sempre aqui com a gente. Sim, com certeza. O pessoal pode contribuir, tá? Com sugestões também, né? Para novos temas pra gente abordar. Manda aí no comentário, fiquem à vontade. Então tá. Obrigada, Um abraço, Dessa. Boa noite. Um grande beijo, até. Um beijo, boa noite, até mais. Tchau, tchau.